Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Eu pedi a Larissa que com os músicos nós viéssemos a cantar um cântico antigo, é o cântico da palavra de Adonai, o Salmo 16. Ele foi um aviso de Adonai para nós antes de toda essa situação começar a acontecer ao nosso redor. Eu queria que vocês permanecessem de pé, porque nós precisamos cantar por nós e por aqueles que não podem estar aqui na casa de Adonai neste dia. O Salmo 16, ele entoa o cântico daquele que deixa para trás todo tipo de ídolo estranho que possa carregar junto consigo. Davi só conseguiu cantar este cântico quando ele verdadeiramente foi provado nas mínimas coisas e nas mais profundas coisas que havia no seu coração. Então, a Parashá Shelar hoje, ela precisa iniciar com este cântico, porque vocês vão ver que a Parashá Shelar, ela encerra o período onde tudo que está oculto precisava vir à luz. Porque daqui para frente as rebeliões que nós vamos ver na Torá são todas públicas. Não há mais nada escondido no coração do homem. Amém? Vamos cantar ao Eterno. Eterno Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, perdoa os nossos pecados, Pai, diante de Ti. Perdoa nossa inércia em reconhecermos os nossos próprios pecados, Pai. Nós não falamos do pecado alheio, nós não falamos do pecado coletivo,
mas falamos apenas do nosso próprio pecado. Lembra-te das vidas que estão impedidas de chegar à tua casa. A terra que tu nos destes como herança, Pai, nesta cidade. Terra das nossas possessões, terra dos nossos direitos diante de ti. Retorna, Pai, o teu povo à tua casa, com fôlego de vida para te adorar, Pai, como o único Elohim sobre a face da terra. Perdoa os nossos pecados. E que o Salmo 16 não seja só um cântico que os nossos lábios entoam, mas um clamor do profundo da nossa alma diante de ti. Seja qual for o nosso pecado, expõe diante de nós, Pai, para nos dar a oportunidade de retornarmos a ti. Nós oramos por nós, mas nós oramos por aqueles, Pai, que estão nos hospitais, por aqueles que estão em casa, Pai, que não têm condições de estar na tua casa. Lembra-te de cada um dos teus filhos e filhas, Pai, e retorna-os em breve à tua casa. Não ceifa nenhum de nós. Não deixa que os cadáveres, Pai, sejam expostos ao deserto daqueles que viram as maravilhas do Egito, mas faz-nos, Pai, aderir a ti firmemente, para que nós cruzemos o Jordão e nós tenhamos direito a uma posse de terra definitiva na tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, Pai, o nosso Messias. Amém. Fica aqui o nosso abraço, fica aqui todo o nosso carinho. E a nossa saudade daqueles que não podem estar conosco nesses dias, que têm uma justificativa verdadeira diante de Adonai, de não se apresentarem nesta manhã de Shabat diante de Adonai. O Shabat para nós, ele tem muitos significados para nós. Mas nós vamos ver dentro dessa paraxá que o Shabat, ele é símbolo da aliança de Adonai com o seu povo. E digo uma aliança nos termos de uma aliança de casamento. E há 2 semanas na paraxá Nassô, e semana passada na paraxá Behaloterra, nós estamos conversando abertamente sobre o pecado oculto da idolatria, que diante de Adonai é adultério de um relacionamento que ele propõe entre ele e o seu povo. Quando Adonai ele se propõe a nos reconhecer como esposa dele, toda a sua comunidade precisa aderir firmemente ao contrato nupcial chamado Torá, que é o que nos torna íntimos de Adonai quando nós somos cumpridores da Torá. Só que existem 2 formas de violarmos a Torá. A Torá ela pode ser violada de forma inadvertida, mas pode ser violada de forma totalmente proposital. Nós começamos falando na paraxá Nassô sobre o relacionamento de um marido ciumento que por meio das águas amargas ele expõe o adultério que estava sob suspeita da sua mulher. Então ali nós começamos a tratar de um problema íntimo de casal. Adonai simbolizando esse marido ciumento e nós, as mulheres, a Sotá, aquelas que estão sob suspeita de adultério diante de Adonai. E nós vimos tratando essa questão e na própria paraxá Nassô nós fizemos uma transição entre o adultério, a idolatria que nós temos escondida, incrustada dentro de nós, e nós começamos a trazer isso dentro de um conceito mais amplo, que eram os deuses familiares que esta mulher, nós, carregamos conosco. E nós encerramos a paraxá Nassô falando do pecado de Raquel, que parcialmente deixou a casa paterna para trás, mas ela vem caminhando com Jacó para construir um altar em Betel, carregando o ídolo debaixo da sela do camelo. E advertida pela 2ª vez pelo patriarca, ela não cede, ela mantém o ídolo escondido
e Adonai recolhe ela no parto de Benjamim, que deveria ter se chamado Benoni, mas Jacó intervém e diz: Benjamim, filho da minha força. Força para se manter de pé diante de Adonai quando perdia a sua mulher amada no parto do seu último filho, do seu filho mais jovem, quando essa mulher amada foi reprovada por Adonai pelo pecado do adultério não confessado. O ídolo escondido dentro do coração impediu Raquel de continuar ao lado de Jacó. Na Parashá Behaloterra, nós já começamos a ver um problema que essa idolatria, esse ídolo escondido dentro do coração, ele traz quando as famílias começam a manifestar o desejo de seguir esse ídolo. Capítulo 11 do livro de Números, nós estudamos que o povo ali, quando se queixa do maná, eles se queixavam por família. O pão de Adonai que caía do céu, símbolo da palavra de Adonai ensinada, ela torna-se indigesta ao povo, e o povo como família se rebela contra Adonai. E como família eles se colocam à tenda chorando pela carne, e Adonai dá carne. A Parashá agora, ela evolui numa questão crucial. Não houve uma situação tão delicada no deserto quanto a situação dos espias que sobem a Canaã para fazer a inspeção da terra. Por que eu digo que ela é singular? Porque não houve solução para esse problema. O bezerro de ouro, por mais grave que possa ter sido, Yom Kippur, Ulisses, vem para dar um conserto ao bezerro de ouro, né? Então houve ali para toda uma assembleia uma forma, Eduardo, de se resgatar diante de Adonai. As tábuas foram reprovadas pela primeira vez, o povo não adere, Moisés quebra as tábuas, mas depois de Yom Kippur vem com Moisés novamente 40 dias e 40 noites ao longo do mês de Elu e dos 10 primeiros dias do mês de Tisre do ano que eles saem do deserto. Moisés desce com as tábuas e o povo adere no dia de Yom Kippur. Ao enviar os espias para fazer a prospecção, a sondagem da terra, não houve volta. E nós precisamos entender por que não houve volta. Quando o pecado do bezerro de ouro ele foi deflagrado, se vocês lembrarem ali os capítulos que narram ali, capítulo 32, 33 e 34, toda aquela postura de Moisés resgatando a aliança de Adonai com o seu povo, houve uma característica ali muito peculiar no pecado do bezerro de ouro. A assembleia como todo, ela pecou contra Adonai. Ali os levitas são apartados, são separados após o pecado do bezerro de ouro, mas quando nós olhamos como um todo, a assembleia peca diante de Adonai, mas ela se ergue como um todo também. O problema que vai começar a ser tratado aqui no capítulo 13 do livro de Números, Parashá Shelar Lehá, envia para ti, envia sob sua responsabilidade, Moisés. Vocês vão ver que a assembleia se divide. E uma assembleia dividida, ela não se ergue. Presta atenção nisso. A assembleia, ela é uma das maiores forças constituídas pela palavra de Adonai, para julgar, para estabelecer, para fazer viver, para fazer morrer. Mas quando ela está unida, uma assembleia dividida, ela vai forçar a Adonai reconstituir a assembleia. Note que neste pecado dos espias, muita gente fica se pegando na questão do cacho de uva. Se tornou até uma questão folclórica em Israel, aquelas estatuetas dos espias carregando o cacho de uva. Nós precisamos compreender que os espias não negaram a fertilidade da terra. Não se engane que os 12 representantes das 12 tribos que foram enviadas até a terra de Israel para fazer a prospecção, eles não trouxeram notícias falsas. Eles afirmam que a terra é boa,
que ela é fértil, que ela produz leite, que ela produz mel e que ela é apta para ser cultivada. Nós estudamos no ciclo passado, fui eu que compartilhei com vocês a Parashá Shelah Lehá, que o problema foi que mesmo na vigência de uma terra apropriada, eles negavam a necessidade de trabalhar e pagar o preço para que ela mantivesse-se fértil diante da presença de Adonai. A terra é símbolo da obra que Adonai coloca em nossas mãos. A obra é boa, a obra se multiplica, Ulisses, a obra, Eduardo, já tem frutos para se provar, e nós não negamos nada disso. Alguém nega que a obra ela é frutífera? Alguém alega que a casa deixou de dar frutos com a obra que foi entregue a ela ao longo de toda a sua existência, em especial esses últimos 7 anos? Ninguém nega. Mas muitas vezes o que está nos fazendo pecar diante de Adonai é nós negarmos a necessidade de mantê-la em fruto. Porque vai custar muito mantê-la frutífera, porque já nos foi testemunhado que ela dá fruto. Agora ela dá fruto porque há trabalho nela, porque há promessa sobre ela, porque há mandamentos estabelecidos para que ela seja frutífera. E essa necessidade de mantê-la frutífera dividiu a Assembleia. Porque poderia custar a vida. E não é diferente dos dias de hoje. A manutenção da obra em meio à crise que nós vivemos pode custar a vida de alguns. E o que divide a Assembleia é que alguns aceitam isso e outros não. Parte da Assembleia a favor de fechar tudo, Ulisses, e parar até que se resolva o problema. Parte da Assembleia, Eduardo, favorável a manter o trabalho, mesmo que custe a nós preço de vida para que essa obra ela continue. Aqui está o problema que foi o causador de uma decisão irrevogável de Adonai. E aqui, como consequência, estabelece-se um dos mandamentos mais duros que a Torá vai estabelecer dentro das suas legislações de julgamento, que é quando Adonai vai olhar para o interior do coração. Ele não precisa, Eduardo, mais de uma prova pública para que os juízes julguem. Adonai só precisa saber o que há verdadeiramente no coração do homem para que ele decrete se esse homem tem recurso para viver na Torá ou se os seus recursos se findam dentro da Torá. Nós vamos chegar ao capítulo 15. Mas se nós olharmos aqui, nós estávamos falando que ele começou a tratar do relacionamento individual do homem com o Criador nas águas amargas. Ele estende o problema ao âmbito familiar, o interior das casas, o interior das tendas, quando ele bota o povo pranteando por carne, por família, a porta da tenda. E agora, Eduardo, ele coloca uma assembleia para ser provada. Mas como que foi dada essa prova do capítulo 13? Quando nós ouvimos a expressão Shelah Lehá, envia para ti, os rabis são unânimes em dizer que Moisés assumiu uma responsabilidade de enviar 12 espias sem a ordem de Adonai, mas com aval de Adonai. Adonai deixa Moisés dar ordem. Ele não incentiva que Moisés dê a ordem. Tem uma diferença. Essa questão recai sobre os ombros de Moisés como uma falta. Mas quando nós vemos o resultado da prospecção, Moisés caiu, Eduardo, no pecado de negar a terra? Não. O que diferenciou a responsabilidade de Moisés de ter enviado os espias e dos espias terem trazido más notícias, que trouxe sobre a Assembleia maior de 20 anos de idade a sentença de morrer no deserto? Uma coisa separou Moisés das demais famílias representadas pelos seus cabeças, o Neucleber acabou de ler. Exceto os levitas, todos
aqui foram representados por família, mas uma família mais ampla, uma tribo. Então ele começa a tratar, Eduardo, em Nassô, do homem com o Criador. Em Berraloter, ele começa a tratar das famílias de sangue com o Criador. E agora, Ulisses, ele começa a tratar das tribos com o Criador. Olha que ele vem trazendo do âmbito individual para o âmbito máximo da coletividade, que são as tribos, são as congregações, são as assembleias de Israel instituídas. E quando ele chega aqui, vocês vão ver que a assembleia se divide, 10 para um lado, 2 para o outro. Judá e Efraim, representados por Caleb e por Oséias, que depois vem a se chamar Josué, dizem: a terra é boa, vamos entrar e vamos derrotar quem estiver lá para que nós demos frutos sobre a terra. Os outros 10 dizem que os gigantes sobre a terra destruiriam toda a assembleia de Israel, fazendo eles desejarem ter morrido no Egito do que terem saído para junto do povo, para junto do deserto. O que diferenciou a sentença sobre Moisés da sentença sobre a assembleia que seguiu os 10 espias? Alguém sabe me dizer? Nós estamos lendo essa semana 2 textos, Eduardo, que explicam essa questão. Vamos lá. Quais são os textos que nós estamos fazendo leitura durante a semana? Efésios capítulo 4. Se eu não me engano, o Neokleber leu aqui, não leu? Durante o sacrifício da manhã, Efésios capítulo 4. Do que se trata Efésios capítulo 4? Unidade. Olha o que o texto vai dizer. Portanto, Efésios 4, versículo 1. Como prisioneiros do Eterno, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Elohim, uma só fé, uma só imersão, um só eterno e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Messias. Por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão, que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para ensinadores, outros para pastores e outros para doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo do Messias, até que todos cheguemos à unidade da adesão. Ou seja, cada um se portando dentro daquilo que lhe foi dado para fazer em um corpo, ocorre o aperfeiçoamento deste indivíduo. Indivíduos aperfeiçoados formam uma assembleia aperfeiçoada e culmina com a unidade na fé. Então, se houve um pecado de divisão da assembleia, existe condições de manter a fé intacta ao longo desta caminhada com Adonai? Sim ou não? A fé, a unidade, a firme adesão individual de cada um com a sua função dentro da casa de Adonai, ela tem como resultado a aprovação de uma assembleia diante de Adonai. Um corpo se torna forte, se torna sólido quando ele não perde a sua adesão. E do pleno conhecimento do Filho de Elohim, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude do Messias, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina,
pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçam em tudo naquele que é o cabeça, o Messias, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. A consequência da continuidade da adesão é dar robustez para que a Assembleia ela exerça suas funções onde ela foi estabelecida. Agora, passa as páginas aí e vai na Brit Hadashah da porção, por favor. Hebreus capítulo 3. O escritor de Hebreus vai dizer que foi a perda desta adesão que fez a Assembleia cair toda no deserto. Ela não estava mais unida. O vínculo do amor que nós acabamos de ler em Efésios foi deixado de lado a ponto que a Assembleia não teve recursos diante de Adonai para se reerguer na queda com a questão do pecado dos espias. Houve 2 homens que apelaram para que a Assembleia não aderisse aos 10, mas a maioria aderiu às más notícias. E isso enfraqueceu aquela Assembleia. Porém, Adonai derrubou aquela Assembleia no deserto e constituiu que aqueles acima de 20 anos fossem recontados no deserto, para que deles se formasse uma nova Assembleia para penetrar a terra de Israel, cruzando o Jordão aos cuidados de Josué. É um dano irreversível quando nós deixamos de olhar com misericórdia e amor e pensarmos no bem coletivo e começarmos a olhar pelas nossas necessidades e deixarmos a necessidade alheia de lado, mesmo em tempos de grande dificuldade. Por isso eu disse que muitos se enfraqueceram porque viram no risco de alguns serem abatidos pela praga que está sobre a terra neste momento, o desejo de não dar continuidade à obra. Isso diante de Adonai é inaceitável. Ele não deu ordens para que a obra fosse freada, para que a obra fosse suspensa, Eduardo, por um momento. Ele não nos deu essa ordem. Mas o que a Paraxá diz é que houve dentro da Assembleia, Eduardo, uma divisão. Porque houve a divisão dentro das famílias e houve a divisão íntima do coração do homem para com o seu Criador. Olha o que Hebreus capítulo 3 vai falar para nós. Pelo que santos, irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Yeshua, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também foi o Moisés em toda a casa de Elohim. Yeshua é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Pois toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Elohim. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Elohim, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas o Mashiach, como filho, sobre a sua própria casa. Essa casa somos nós, se tão somente conservamos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. O escritor de Hebreus está dizendo que cabe a nós, como indivíduos, sustentarmos a esperança firmes até o fim. Assim como diz o Espírito do Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Aqui ele já está falando da geração que foi reprovada no deserto. Por isso me indignei com esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Aonde está o pecado? Ele é íntimo ou ele é público? Está no coração. Terra onde só Adonai é capaz de sondar.
Eu não sou capaz de sondar o coração do Eduardo. O Eduardo não é capaz de sondar o meu coração. A consequência disso é que isso se torna um mal à coletividade, a ponto da coletividade não subsistir, Eduardo, e ela se fragmentar. Vede, irmãos, verso 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, que vos afastes do Elohim vivo. Então ele começa a denunciar que a falta de adesão, ela é o motivo do afastamento do homem do seu Criador. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Temos-nos tornado participantes do Machia, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, nós declararmos que nós somos um com o Machia depende da nossa capacidade de manter aderido a nossa confiança plena, que não pode ser abalada ao nosso Criador. E ele diz: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Qual é o momento mais adequado de exortar ao irmão que está pecando contra Adonai Ulisses? Qual é o momento mais adequado? Hoje. É amanhã. É o dia que nós estivermos vivos. É o dia correto. É o dia perfeito para que um admoeste o outro, para que a estrutura de uma assembleia não seja enfraquecida e abalada. Observa que a responsabilidade é exortação. Falar a verdade para que o outro não seja enganado pelo pecado. Qual foi o tema do ensino do Ulisses na semana passada? O que ele falou aqui? Orgulho? Foi ou não foi? Adonai vem batendo num ponto que é uma das coisas que nós já deveríamos estar aperfeiçoados diante de Adonai. Quando ele constitui uma abundância na palavra que ele tem provido a esta casa dia e noite, que não tem faltado ao longo do tempo que ela foi constituída. E aqui o Espírito de Elohim vem dizendo que para que nós não venhamos a cair no descrédito diante de Adonai por perda da adesão, nós somos obrigados, Eduardo, a corrigirmos uns aos outros. Mas ninguém gosta de ser corrigido. Aí está o problema. A vara, quando vem, ela, ao invés de ser recebida de forma agradável, porque ela é vinda para nosso benefício, ela vem, Eduardo, e ela é reprovada da nossa parte, porque nós recusamos a correção. Aí entra a questão do coração que Ulisses tratou no sábado passado. Se não houver em nós humildade, acho que nós lemos aqui agora em Efésios, né? Mansidão, humildade, para nós nos mantermos nesse processo, a correção vem e eu não dou ouvido à correção. Eu me recuso a colocar em prática aquilo que eu ouço. E o escritor de Hebreus está dizendo que sem isso você não permanece na presença de Adonai. Olha o verso 14. Temos-nos tornado participantes do Machia, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Ora, quais os que, tendo-a ouvido, o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Foi algum estranho que provocou Adonai? Ou foi o povo que teve uma experiência de ser resgatado do Egito e ter recebido uma Torá como legislação que provocou Adonai? Essa é a pergunta do escritor. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? E vemos, aqui é a conclusão da questão, e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade.
A falta de adesão a um Elohim único, a incredulidade, deu a eles espaço para que os ídolos outrora advertidos por Adonai tomassem força no interior deles e eles rompessem o laço matrimonial com Adonai. Adonai não os carregou para dentro da terra. Olha a continuidade no verso 4. Temamos, portanto, que tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Volta lá na Paraxá, por gentileza, que nós vamos observar essa questão. O povo revoltado contra Adonai, ele vai receber duras informações de Adonai, Eduardo. Capítulo 15, em virtude da falta cometida por dividirem uma assembleia constituída por Adonai para que adentrassem a terra. Então vejam que o problema não foi visitar a terra, Eduardo. O problema foi ter incredulidade ao visitar a terra. Por isso que Moisés foi, Eduardo, tratado diferente por Adonai nessa questão. Porque Moisés, ao mandar os 12 espias, ele não quebrou a confiança dele. Ele não contava que de 12, 10 iriam perder essa confiança. Aí foi o pecado de Moisés. Ele contou que os 12 voltariam trazendo boas notícias e isso servisse de impulso para o povo adentrar a terra. Mas o problema é que Moisés não quebrou a adesão com Adonai. Quem quebrou foram os 10. E essas más notícias trazidas pelos 10 fez quebrar a adesão de toda a comunidade de Israel ali reunida. Esse é o problema. O Covid-19 está aí, Eduardo. A questão é, eu sou um portador da boa notícia ou da má notícia? Para trazer vida ou para trazer morte aos meus irmãos? Porque, Ulisses, se eu fico na internet ouvindo o número de mortos diário, ouvindo todas as más notícias, dando audiência para alguns canais de televisão específicos que estão propostos a trazer terror às famílias e aos lares, e eu fico contaminando o meio, Ulisses, o qual eu vivo, e eu não estou falando só aqui dentro não, tá, Ulisses? Estou falando o meio que eu vivo, eu estou incluso na lista, Eduardo, dos 10 que traz más notícias para dentro de uma comunidade. Ao passo que eu poderia ser contado entre os 2 que estaria trazendo, Ulisses, esperança para a comunidade. E não estar quebrando, Eduardo, a esperança contida nos corações. Aí vocês vão ver que o capítulo 15 agora, Eduardo, ele vai tratar do verso 22 ao verso 31 de uma das coisas mais duras que a Torá estabeleceu. Observa aqui. Se por inadvertência, Números 15, verso 22, se por inadvertência deixardes de cumprir qualquer destes mandamentos que o Eterno deu a Moisés, qualquer mandamento que o Eterno vos mandou por intermédio de Moisés, desde o dia que o Eterno ordenou, e daí em diante nas vossas gerações, e quando se fizer alguma coisa, por inadvertência, e forem coberto aos olhos da congregação, aqui em outra tradução diz assim, quando os juízes da Assembleia julgarem mal a questão, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto em cheiro suave ao Eterno, com a sua oferta de cereais e libação, conforme o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e serão perdoados, pois foi uma inadvertência, e trouxeram ao Eterno pelo pecado a sua oferta queimada e a sua oferta pelo pecado. Toda a congregação dos filhos de Israel e mais os estrangeiros que peregrinam no meio deles serão perdoados, porque todo o povo foi envolvido no erro. Se alguém pecar por inadvertência, para expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano.
o sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando for inadvertência pecar perante o Eterno, fazendo expiação por ela, e será perdoada, tanto para o natural dos filhos de Israel, como para o estrangeiro que no meio deles peregrina. Haverá uma só Torá entre vós, para aquele que pecar por inadvertência. Moisés vai instituir aqui uma legislação, Eduardo, que quando você peca por inadvertência, falta de cuidado, falta de zelo, falta de atenção, inobservância do mandamento, você tem recursos dentro da Torá, só que o seu pecado, ele chega à Assembleia. Vocês viram aqui, verso 24. Quando se fizer alguma coisa por inadvertência e for encoberto aos olhos da congregação, quando os juízes, aqueles que detêm a Torá em meio ao povo, forem incapazes de identificar pecado como pecado, há recurso na Torá. Aqui, Eduardo, foi onde Moisés errou. Ele zelou, Ulisses, por querer uma estratégia para entrar na terra. Ele não contava com a fraqueza dos corações. Porque vocês vão de convir, Eduardo, que ele não escolheu qualquer um para subir. Quem que ele escolheu? Aqueles mesmos, Ulisses, do capítulo 1 do livro de Números, que foram enumerados por cabeça das tribos. Eles eram aqueles que tinham responsabilidade de manter a ordem e o cumprimento das normas de Adonai em cada uma das tribos. Ele não mandou de forma aleatória qualquer 12 homens. Ele mandou homens conhecedores do mandamento. E quando ele olha aqui nessa legislação, ele vai dizer, Moisés falhou, porque enviou por si mesmo 12 espias, com um propósito de preparar uma tomada de posse, mas sem considerar que estes 12 poderiam trazer de lá notícias que enfraqueceriam o povo. Então, o pecado de Moisés tinha recurso para ele. Agora vamos continuar a leitura aqui. Verso 30. Aqui é um dos mandamentos mais duros que a Torá tem. Mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Eterno, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, porque desprezou a palavra do Eterno, anulou o seu mandamento. Totalmente será eliminada esta pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Qual foi o pecado dos 10, Eduardo? Eles pecaram com consciência de que não queriam tomar uma terra que mana leite e mel para não produzirem sobre esta terra. Porque, Eduardo, o que eles menos iam ter era descanso de trabalho na terra. Eles iam ter dias de trabalho para que a terra fosse permanentemente frutífera. Porque quando chega no 7º ano, a terra precisa descansar, então ela precisa ser produtiva, Ulisses, por 6 anos. Tem sossego alguém que sabe que vai ter que parar uma terra no 7º ano? Você trabalha 6 anos por 7, confiando que Adonai vai fazer no 7º ano ser provido pelo benefício do 6º e no 8º ano ainda comer daquilo que foi produzido no 6º ano. É diferente. Não era para chegar lá, estender a rede, Eduardo, e ficar assim, debaixo da árvore na sombra. Diz a Torá que deliberadamente, com desejo de pecar contra Adonai, eles voltaram com más notícias para dentro da Assembleia. E isso provocou uma divisão da Assembleia. E a Assembleia dividida foi uma Assembleia que teve dificuldades de se erguer. Só ficaram os de 20 anos para baixo, exceto o próprio Moisés, Josué e Calebe. Foi um golpe duro demais que esses 10 homens trouxeram sobre a Assembleia. E interessante que, se você olhar dentro da tradição judaica, qual é o mínimo de homens que se precisa, Eduardo, ter para se formar, Ulisses, uma casa judaica? Quantos? 10. São 10 minhãs trabalhando para que uma casa judaica seja reconhecida. Diz os estudiosos da Torá que se você não tiver rabino,
Se você não tiver roche e tiver 10 homens, é suficiente para você erguer uma casa de oração. Da mesma forma, você precisa ter 10 para destruir uma assembleia inteira, como esses 10 homens fizeram. É muito peculiar o momento que nós estamos vivendo, meus irmãos. Nós não temos espaço para incredulidade, para duvidar do trabalho que está sendo feito diariamente nesta casa. Tem pessoas insistentemente trazendo medo e brotando medo e cultivando o medo no próprio coração e no coração alheio. Eu não estou dizendo que deve se desrespeitar tudo o que está sendo falado pelas autoridades, pelas questões sanitárias. Eu não estou aqui falando isso. Mas existe uma parcela que se afastou do trabalho da casa desnecessariamente. E que, se já não fosse suficiente, ainda traz más notícias para dentro do meio qual convive. E isso está sendo visto por Adonai como algo muito ruim. Porque se ele julgar que a questão é deliberada, a pessoa faz isso propositalmente, a Torá está dizendo que não há recurso para o indivíduo. Abre lá em Ezequiel capítulo 18. Esse texto já foi falado aqui recentemente. Ezequiel capítulo 18. Que tendes vós, vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o eterno Elohim, nunca mais direis esse provérbio em Israel. Então quer dizer que foram os pais que pecaram no deserto, Eduardo, e a culpa recaiu sobre os filhos? Os pais pecaram, a sentença veio sobre os próprios pais, e os filhos de 20 anos para baixo deram continuidade e seriam julgados pelos seus próprios pecados. Ezequiel capítulo 18. Pois todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Sendo o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levando os seus olhos aos ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes. Observa, não roubando, dando o seu pão ao faminto. É o que a casa está se dedicando a fazer desde que essa situação começou. Não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o eterno Elohim. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprindo todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao aflito e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura, receber mais do que emprestou, viverá? Não viverá, porque fez todas estas abominações, certamente será morto, o seu sangue será sobre ele. Por que recai sobre um filho a pena de caretes, a pena de morte, neste nível que Adonai está cobrando? Porque acabou de dizer o texto que ele foi criado por um homem justo, que lhe ensinou a Torá e os seus mandamentos. Então o pai vive e o filho morre. E aí você vai ver a continuidade do texto, ele vai ver que, se a situação se inverter, o pai se tornar pecador e o filho se mantiver reto, morre o pai e sobrevive o filho. Olha o verso 20. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai,
nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio retornar-se de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o eterno Elohim. Não desejo antes que ele se retorne dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, viverá. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Eterno não é justo. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho justo? Não são os vossos caminhos injustos? O homem, ele questiona a justiça de Adonai. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Mas a sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas retornando-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois se considera e se retorna de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, contudo dizemos nós desta casa, o caminho do Eterno não é justo. Não são os meus caminhos justos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos injustos? Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o eterno Elohim. Vinde, retornai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o eterno Elohim. Arrependei-vos e vivei. O profeta Ezequiel, ele conhecia a doutrina, Ulisses, de Shelar Lehá ao pé da letra. Ele está aplicando sobre a casa de Israel uma admoestação, Eduardo, porque dizem os comentaristas que neste período na casa de Israel dizia: se eu pecar, meu filho vai pagar pelo meu pecado. Pela questão da maldição hereditária que se mantinha por um pecado não ajustado, Adonai ele está corrigindo uma falsa compreensão da Torá. Pecou deliberadamente, o que pecou pagará pelo seu próprio pecado. Não imaginem que a continuidade de um pecado dentro de uma família, ele não passa pela legislação de Números capítulo 15, quando ele dará àquele que está de pé a condição de julgar em si mesmo este pecado. Porque pode dizer, Eduardo, que é o seguinte: meu pai era bêbado, eu vou ser bêbado. Meu pai é idólatra, eu vou ser idólatra. Existe isso? Existe. Se a cada geração aquele que estiver de pé não olhar para a Torá e se retornar do seu mau caminho. É oportunidade de vida a cada geração para julgar entre o bem e o mal, o justo, o injusto, o santo e o profano. Ele não tira a vida de ninguém sem dar oportunidade a esse de arrepender-se dos seus pecados. Não pensem que é uma questão de um joguete de Adonai com a vida. Você vive, você morre. Ele não tem prazer na morte, ele tem prazer na vida, porque ele constituiu o homem para viver eternamente. Fomos nós que decaímos desta condição. Mas ele vai dar ao homem agora a opção de querer viver ou de querer morrer. O que me consta aqui neste capítulo 15, que nós acabamos de ler, é o seguinte, Eduardo: é que se nós continuarmos caminhando e o nosso pecado diante de Adonai for a inadvertência, o descuido, ele vai nos dar oportunidade atrás de oportunidade. Mas o que ele está querendo julgar conosco, para que nós saiamos vivos dessa questão atual que nós estamos vivendo, é que nós não podemos pecar deliberadamente diante dele.
Nós não podemos confrontar a vontade dele de forma franca. É diferente quando vem alguém que não acompanha o caminhar da casa, que tem dificuldade de entender o porquê nós continuamos trabalhando em meio a esta situação. Esse não tem obrigação, porque não conhece o caminhar da Torá para essas questões. Mas você e eu que ouvimos Torá todo sábado, nos últimos anos nesta casa, se nós o fizermos, será considerado pecado deliberado, não tem recurso para nós senão a morte. Nós não podemos mais recair nesta situação. Você sabe por quê? Porque foi o que eu falei aqui no início. A Parashá Shelah, essa que nós estamos, ela encerra a tratativa de Adonai com esses pecados íntimos. Infelizmente. Ele não vai dar mais oportunidade de nós buscarmos esta questão individual, oculta, pendente dentro de nós, porque ele já está tratando com isso, em especial desde Shavuot. Qual foi a peculiaridade que ele trouxe sobre a festa de Shavuot este ano aqui na casa? Quem lembra? O que teve de diferente do que tem todos os anos aqui na casa? Fala alto. Que, Luzia? Fala alto, não estou ouvindo. O pão, vocês lembram que teve 2 pães redondos diferentes aqui esse ano? Vocês sabem qual é a questão que envolve o pão? Qual foi a rejeição do povo no capítulo 11? Qual foi a rejeição do povo no capítulo 11? Eles trocaram o pão que cai do céu pela carne, não foi isso? A festa de Shavuot é a festa da primícia do trigo, onde você traz diante de Adonai 2 pães. Você recebe pão, você devolve pão. Você não tem como receber pão do céu e devolver, Eduardo, codornizes, ou devolver, Ulisses, alho, aquelas coisas que eles reclamaram que estavam com saudade lá do Egito. Você recebe pão, você devolve e oferta pão. Volta lá no capítulo 15 da Parashá. O capítulo 15, onde está no título da maioria das nossas Bíblias, as ofertas suplementares, ela vai se dividir em 2 questões. 2 questões. Ela vai se dividir na oferta que você entrega a Adonai quando você recebe o direito a habitar a terra, por meio de um voto, por meio de uma gratidão que você teve a Adonai. Olha o verso capítulo 15, versículo 1. Disse o Eterno a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Eterno apresentares oferta queimada, holocausto ou sacrifício, seja em cumprimento de um voto, ou a título de oferta voluntária, seja nas vossas solenidades, para oferecer com sacrifício de ovelhas ou de vacas um cheiro suave ao Eterno, então aquele que oferecer a sua oferta ao Eterno, por oferta de cereais oferecerá a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. De vinho para libação preparareis a 4ª parte do hin por cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Aí ele vem com a legislação que você depois vai ter oportunidade de aplicá-la em Números capítulo 28, quando ele falar das ofertas diárias, das ofertas semanais, das ofertas mensais e das ofertas anuais. Só que quando nós chegarmos no verso 17, olha o que ele vai tratar. Disse o Eterno a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra em que vos introduzirei e comerdes do pão desta terra, apresentareis ao Eterno uma porção como oferta alçada. Porção de quê? Pão. Presta atenção. Ele aqui volta numa situação onde você faz uma oferta de pão, não é mais o cereal, matéria-prima, como nós acabamos de ler. O cereal, matéria-prima,
o tal efa, que era queimado como oferta de cheiro suave, ele fazia parte de todas as ofertas regulares, diárias, semanais, mensais e anuais. Mas quando você entra na terra, você toma posse daquilo que ele te deu como promessa de vida, ele diz, verso 20, das primícias da vossa farinha, apresentareis um bolo em oferta alçada, como oferta da eira, de onde você colheu, onde você separou o trigo, onde você tirou o joio e separou o trigo para fazer uma oferta perfeita para Adonai. Assim oferecereis das ofertas da vossa farinha, dareis ao Eterno oferta alçada nas vossas gerações. Sabe qual é o nome dessa oferta? Halá Corban. É o presente a Adonai na forma de pão. Qual é a única festividade que tem prescrito na Torá você devolver na forma de pão como oferta a Adonai? A celebração da festa de Shavuot. Então ele vai encerrar a questão de Shavuot, onde ele tratou o pecado íntimo, homem com o Criador, o pecado íntimo, família com o Criador, o pecado íntimo, assembleia, congregação com o Criador, por meio de uma oferta voluntária de pães. Se você recebeu pão, agradou-se do pão e comeu pão, você tem pão para ofertar uma parte quando você tomar posse da oferta. Mas aonde que o povo caiu? Nós não aguentamos comer mais este pão. Aqueles pães que nos foram introduzidos adicionalmente aos tradicionais pães de Pentecostes, simboliza esta oferta de pão que vem julgar aquele que recebe, que se faz saciado por este pão e devolve parte deste pão na obra a qual faz parte. Mas ele vem julgar também, Eduardo, o que recebeu o pão e negou o pão. Ele encerra Shavuot em Shelar, quando ali ele vai terminar a inspeção do coração individual, familiar e congregacional, para ver se reside algum ídolo. Daqui para frente, nós vamos começar a ver qual é o próximo capítulo da Torá que nós vamos estudar, qual é a próxima porção. Coré o calvo. Era uma rebelião deflagrada. Não tem mais, Sandra, o componente íntimo daquela coisa, Eduardo, de eu dissimular no meu coração e eu vou contaminar o Neucleber para que o coração do Neucleber contaminado contamine o coração do Ulisses, que com o coração contaminado contamine o Lucas com o coração contaminado contamine a Luciana. É deflagrado. Toda a assembleia, ela é santa. Não foi esse o discurso de Coré, quando ele chega com Datã e Abirão diante da tenda de Moisés? Não tinha mais aquela coisinha escondida no coração que é tão difícil de julgar nas nossas vidas. Não tinha mais. Vai se tornar flagrante. Sabe por quê? Porque Eduardo já está julgado como deliberado. Note que a revolta de Coré, Datã e Abirão, ela vem, Ruth, após Adonai decretar que eles iriam cair no deserto. Eles estavam, Eduardo, querendo peitar Moisés porque declarou uma sentença irrevogável sobre eles. A sentença de Shelar foi irrevogável. Nós não precisamos chegar nessa situação. Não há necessidade de nós chegarmos a esta situação diante de Adonai. Nós acabamos de ler no capítulo 3 de Hebreus que eles não teriam direito a chegar ao descanso. Lembra que nós acabamos de ver? Eles não entrarão no meu descanso. Foi a sentença contrária ao povo que deliberadamente pecou. Coincidentemente, o primeiro mandamento violado, que foi experimentada a punição de morte, quando o pecado fosse identificado como deliberado, foi qual? Está aqui na porção. Capítulo 15, versículo 32 ao 36.
Shabat. Como é conhecido, Mazinho, o Shabat? É o dia do... Então, vocês não terão direito a entrar na terra do meu descanso. Aí vem um homem, capítulo 15, versículo 32. Estando os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de Shabat. Os que o acharam apanhando lenha trouxeram-no a Moisés e Arão e a toda a congregação e o puseram sob guarda, porque ainda não estava determinado o que se devia fazer com ele. Ou seja, ele foi pego pecando em Shabat e eles não sabiam o que aplicar sobre ele. Por que não sabia aplicar sobre ele? Por acaso vocês acham que quando disse aqui não estava determinado o que se devia fazer com ele, eles já não sabiam deste mandamento do pecado deliberado? Sabiam. Mas o que pesou aqui, Eduardo? Como é que eu flagro, desculpa, Neucleber, o Neucleber profanando o Shabat, e eu vou saber se o Neucleber, no coração dele, tinha ciência de que isso era um pecado deliberado, você fez porque você quis, ou, Eduardo, se o Neucleber pecou por inadvertência. Eles não sabiam como julgar o coração do indivíduo que foi pego de forma flagrante. Eles trazem a Moisés, verso 35. Então disse o... Quem disse? Moisés ou foi o Eterno? Quem disse? Verso 35. Então disse o Eterno a Moisés: tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará para fora do acampamento. Portanto, toda a congregação o levou para fora do acampamento, o apedrejaram até que morreu, como o Eterno ordenara a Moisés. Nem Moisés foi capaz de saber aplicar, Eduardo, a pena do pecado deliberado ou do pecado de inadvertência. Porque Moisés se colocou na posição de homem, e como homem ele não era capaz, Ulisses, de dizer o que havia no coração daquele homem. O que Adonai julgou foi que não era justificado naquele momento ele estar em Shabat. Como é que você e eu vamos considerar-nos aptos e capazes a julgar um trabalho que está sendo feito num momento onde tudo está sendo proibido de ser feito? Adonai é quem dá a vida e quem tira. Nesta questão, eles não exerceram justiça própria, porque se eles tivessem levado, Eduardo, o mandamento nu e cru, eles teriam feito o quê? Matado. Mas eles colocaram em suspenso, porque eles consideraram que no coração daquele homem poderia haver uma causa justa diante de Adonai para estar cortando lenha em Shabat. Mas ele não foi encontrado inocente. Nós compreendemos então que para este homem o Shabat já não era mais uma questão de inadvertência, ele pecou deliberadamente. O fato de nós trazermos ao nosso conhecimento a diferença de um pecado de inadvertência, de um pecado de deliberado, não dá a quem está vendo a situação o poder de julgar o que há no coração. Porque a Bíblia diz que é o próprio Adonai que vai dizer se ele está ou não em pecado. A Assembleia, ela executou apenas a pena de morte, por ordem de Adonai. Ela não fez justiça com as próprias mãos dentro de uma questão que eles consideram como própria. Aí que está o ponto. Não julgue a obra que está sendo realizada pelo seu irmão nesta casa, sem antes saber se Adonai é ou não com esta obra, com este indivíduo, com este grupo de pessoas que está trabalhando. Cuidado, para não querer exercer justiça própria. Muito cuidado. É hora de cada um se preparar para um confronto pessoal com Adonai, porque agora nós sabemos que eu posso querer pecar e eu posso ter pecado de forma descuidada. Não inocente, mas descuidado. Foi um tropeço. Eu titubeei.
Mas eu não quis flagrantemente anular o mandamento de Adonai. Nós estamos vivendo estes dias, prestem atenção nisso, pelo amor do Eterno. Não são dias fáceis. Olha o tanto de cadeira vazia dentro desta casa. Não são dias fáceis. Ninguém, se pegar o mais velho dessa casa, nunca viveu uma situação semelhante à que nós estamos vivendo hoje. O pecado precisa ter freio, pelo menos no meio daqueles que se dizem conhecer a Torá e servir o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Senão, se o justo pecar, sobra quem? Sobra a esperança de que o ímpio retorne do seu pecado. Ezequiel capítulo 18. As dissimulações que nós fazemos com essas questões são tão íntimas, que nós muitas vezes podemos dizer assim: mas será que o que aconteceu com eles naquela época está acontecendo conosco agora? Abre lá em 1 Coríntios capítulo 10, por favor. Lembra que o pão, ele fala da festa, que traduz para nós um casamento com Adonai. É o pão. O Shabat ali, naquela questão ali, poderia ter sido usado qualquer mandamento. Nós acabamos de ler que o lenhador violou o Shabat. Poderia ter sido qualquer outro mandamento. Por que é que foi usado o Shabat como exemplo? Porque o Shabat é símbolo da aliança matrimonial entre Elohim e o seu povo. A mesma aliança matrimonial que é selada anualmente na festa de Pentecostes, Shavuot, que é a festa onde se come os pães e se oferta pão como oferta. A única. Nós estamos falando de um momento crítico, de um relacionamento íntimo do homem com Adonai. Não dá para violar isso agora. Nós não podemos ser pegos nessas questões. Nós não podemos. Olha o capítulo 10, irmãos. 1 Coríntios 10, 1. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram imergidos em Moisés na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual, o pão que caía do céu, o maná, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era o Machia. Então Israel tinha ou não a presença do Messias com eles no deserto? Sim, quem está dizendo isso aqui é Paulo. Mas Elohim não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, estas coisas aconteceram como exemplos, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, não rompam a aliança do Shabat, não rompam o matrimônio provado ali em Shavuot, como alguns deles, como está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para farrear. Não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não tentemos o Eterno como alguns deles também tentaram e foram mortos pelas serpentes. Não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplos, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuida para que não caia. Não veio sobre vós provação senão humana, e fiel é Elohim, que não vos deixará provar acima do que podeis resistir. Antes, com a provação também dará o escape, para que a possais possuir, suportar. Portanto, meus irmãos, fugi da idolatria. Isso aqui encerra o assunto de 3 semanas que nós temos falado. Fugi da idolatria. Falo como a pessoas entendidas,
julgais a vós mesmos o que digo. Não é o cálice de bênção que abençoamos, a comunhão do sangue do Machia, e não é o pão que partimos, a comunhão do corpo do Machia, porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. É a nossa unidade que está em jogo, a nossa sobrevivência, porque todos dependemos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrificam, não a Elohims. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Eterno e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Eterno e da mesa dos demônios. E Yeshua diz, não há como servir Deus e a deuses estranhos. Não há como servir a Elohim de Israel e a Moloque. Que o Eterno muito nos agracie, que o Eterno muito nos abençoe, para que nós encerremos este Shabat com a consciência que fizemos de tudo para nos mantermos de pé na presença de Adonai e deixemos para trás este mecanismo contaminante do ídolo que está dentro de nós muitas vezes, mas que contamina o que está do nosso lado. Que o Eterno possa retomar à tarde o ensino com Ulisses, dar continuidade a esta questão, para que nós deixemos de lado definitivamente e não sejamos reprovados e caiamos no deserto sem antes chegarmos à terra que Adonai nos prometeu. Que o Eterno possa nos abençoar e nos guardar. Vamos ficar de pé, por favor? Eterno, em nome de Yeshua, nós queremos colocar diante de Ti todo o nosso amor, toda a nossa gratidão a Ti, por ser misericordioso, por ser longânimo e por ser, Pai, paciente conosco. Insista conosco um pouco mais, não retire as nossas vidas, não deixe que fique nenhum, Pai, caído no deserto, neste caminhar que o Eterno tem nos dado. Dá-nos a vida, Pai, para aproveitarmos a luz da Tua palavra, para gozarmos de uma vida, Pai, física que simbolize a vida espiritual vindoura, que nós poderemos gozar na eternidade para contigo. Que o Eterno Elohim de Abraão, de Isaque e de Jacó estenda o cetro de benignidade para nós e nos deixe chegar em vida ao próximo Shabat. Abençoa a vida do Ulisses para que à tarde ele dê continuidade ao ensino e nós encerremos o Shabat em paz contigo, com os nossos corações tementes e contritos, buscando trabalhar pela unidade que pode ter sido quebrada por meio, Pai, destas questões que nós estudamos aqui nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Yevarei Adonai verish mereha, Yaer Adonai panaveleha viruneca, Issa Adonai panaveleha veasem leha shalom bishem Yeshua Hamashia. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, Messias. Amém. Shabbat Shalom a todos.